Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui. E o tema de hoje do nosso podcast é Vencendo as Festas do Fim do Ano Sem Ganhar Peso. E para isso trouxemos um time aqui muito forte, o Dr. Adriano Bittencourt, responsável técnico das Clínicas Lipari, seja muito bem-vindo. Doutora Ana Ribeiro, nutricionista clínica, mais uma vez aqui com a gente. E o Murilo Lara, personal trainer, especialista em biomecânica e postura. E nós vamos falar um pouquinho, né? Como que nós vamos nos comportar agora nessa época de fim do ano, né? Quantas dúvidas e todo mundo quer manter o shape, mas também não quer deixar de aproveitar aí o Natal, o Ano Novo, as férias, praia e por aí vai. Então, para iniciar, vamos começar aqui com o Dr. Adriano, falando hoje especialmente sobre pós-operatório. Já trouxe muito conteúdo para nós falando da técnica dele, que é a vibrolipoaspiração. E hoje a gente vai falar um pouquinho do pós-operatório. E aí, doutora, a gente quer saber quais são os cuidados imediatos que o paciente deve ter após a vibrolipoaspiração. Os cuidados imediatos eles já começam, na verdade, no dia seguinte, né, ao procedimento cirúrgico, né? Então, o paciente vai na manhã seguinte na clínica, onde ele já é feito lá um curativo, as trocas das cintas, né? Porque a gente deixa as incisões da cirurgia elas abertas para fazer a drenagem. Então, no dia seguinte, há uma drenagem aí bem importante, né? E aí já vai na clínica, feito uso do taping, né? Que ajuda muito no desinchaço, na firmeza e no conforto do paciente. A primeira semana é uma semana que os pacientes incham, né? Há 5, 7 dias aí ocorre um inchaço bem importante e após esse período aí começa o desinchaço. Então, o resumo já começa no dia seguinte já o pós-imediato. Ok, falando em pós-imediato, o paciente, ele antes até mesmo de passar pela cirurgia, ele vai passar pelo pré-operatório com a doutora Ana, não é, doutora? E como a gente já está no final do ano, muitas pacientes, aí a gente tem uma demanda grande de pacientes que querem potencializar, querem meta 2024, e querem entrar 2024 no shape, sempre, né? Acho que a gente tem uma demanda grande de pacientes que estarão passando pelo procedimento de vibrolipoaspiração. E eu gostaria de saber com a doutora Ana, o que seria esse pré-operatório da cirurgia de vibrolipoaspiração? Bom dia, Rita. Bom dia a todos que estão aqui na mesa. O primeiro contato com o paciente para orientar ele acerca do pré-operatório é conseguir fazer com que ele consiga entender as demandas nutricionais e esse requerimento que vai estar além daquilo que a gente pode dar por alimentação. Então, quando os requerimentos eles estão superiores a uma demanda que a gente consegue comer de alimento, vamos pensar aqui para dar um exemplo para vocês. A gente não conseguiria comer 300 gramas de carne em uma única refeição. Mas a gente consegue transformar isso em uma suplementação alimentar que tem um volume menor e consiga suprir isso. Então, o paciente no pré-operatório, ele é orientado com relação às demandas que estão aumentadas e a motivação pelo qual a gente faz uma suplementação proteica, porque o paciente sempre vai ter as demandas de proteína muito elevada no pós-operatório. Então, ele precisa estar ciente do porquê nós iremos utilizar uma suplementação, o porquê a gente vai estar fazendo um fracionamento alimentar um pouquinho maior ao longo da jornada de alimentação, justamente para suprir a demanda nutricional e para fazer com que a gente tenha uma melhor resposta cirúrgica. Doutor Adriano, dentro desse trabalho multidisciplinar que é a vibrolipoaspiração, qual a importância da nutrição para o seu trabalho? Normalmente, o resultado da cirurgia, né, ele é um resultado que começa com a cirurgia, né? Então, vai depender muito do que as pessoas vão fazer após a cirurgia, né? A gente fala assim, você está entrando num processo, e esse processo tem um início com o procedimento cirúrgico,
Aí tem a continuidade com alimentação, a parte de atividade física, né? Então, o mais importante é a gente melhorar, né, a qualidade de vida, melhorar os hábitos para poder também melhorar o resultado da cirurgia. Então, a cirurgia ela vai depender muito de como as pessoas vão se comportar depois, né? E aqui nós temos uma equipe ótima aí que vai dar uma orientação sempre para as pessoas, né? Para elas irem melhorando, né? Ter saúde. E saúde e estética estão aliados, né? É consequência, né? Sim. E complementando aqui o Murilo, né, que veio aqui para agregar com a gente sobre o final do ano e a importância de manter uma atividade física nesse período. É possível? Porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? Festa, férias, muita interação com as pessoas. Como que eu vou administrar aí atividade física no final do ano? Muito bem. Então, primeiramente, bom dia a todos. É importante você conseguir, pelo menos tentar, né, conseguir conciliar a atividade física nessa época de final de ano, porque querendo ou não a gente acaba consumindo mais calorias, come mais, bebe mais, e para tentar balancear o mínimo possível disso, você tem que tentar gastar um pouco também, senão o estrago é muito maior no nosso corpo. Então, comendo mais e bebendo mais, se a gente conseguir fazer uma atividade que seja de meia hora ali por dia, já está excelente, já vai ser alguma coisa melhor do que só ficar na festa, digamos assim. Mesmo com a limitação de ter acesso a uma academia, o que você poderia sugerir? Com certeza. Geralmente as pessoas, a grande maioria viaja no final do ano, ou quem não viaja acaba fazendo as festas em casa mesmo. Mas se não for para academia, até em casa você consegue fazer, ou, por exemplo, pensando em quem vai viajar para o campo, vai viajar para a praia, você consegue fazer uma caminhada, uma atividade ao ar livre, né? Então você consegue conciliar isso em alguns momentos do dia ali. Um pedal, né? Hoje, quando a gente vai para a praia, isso é muito interessante, né? Tem esses locais para locação de bicicleta, né? Você fazer uma atividade ao ar livre é bem interessante. Inclusive, o Murilo comentou aqui com a gente que hoje ele está assumindo a coordenação aí do projeto Verão Maior no litoral paranaense. Então, quem quiser, né, aproveitar, vai ter aí todo o teu direcionamento. Dança, academia, ginástica localizada, um pouco de tudo. Ah, que legal. Tudo ao ar livre. Tudo ao ar livre, tudo na areia. Na areia. Legal. Muito bom. Praticamente vamos estar indesculpáveis. E, doutora, a questão do gasto calórico, né, associado com o sol, com a atividade física, como que funciona? Ainda acaba você ganhando mais peso, menos peso, mesmo você estando na praia, né, tomando muito sol? Como que... A gente tem essa sensação, né? Parece que você está gastando mais energia ali. Como o Murilo comentou aqui com a gente, sem a gente perceber, quando a gente está de férias ou em um período de descanso, a gente também acaba desfrutando de todas as coisas que geralmente a gente está se privando. Então, a gente tem uma maior variedade de acesso à alimentação, a gente tem uma maior exposição a diversos outros tipos de mesa. Então, quando a gente está num ambiente controlado como um trabalho, a gente está muito mais focado em outras coisas, é por isso que é mais fácil cuidar da alimentação. Quando a gente está no período de férias, a gente está literalmente descansando de todas as preocupações. Então, a gente se dá luxos maiores com relação à alimentação e que isso não é mal. Mas, muitas vezes, a gente... Como todos temos uma consciência, a consciência de ninguém, ela é agradável. A consciência de todos nós, ela é injusta, ela tem uma capacidade de nos acusar e ela vai ser a primeira a dizer, ei, você está passando dos limites, né? Então, todos nós vamos nos identificar em um momento passando dos limites e isso vai começar a causar uma consciência de desconforto para a pessoa em si. Então, por quê? Porque a primeira sinalização que a gente tem de que, tipo, estamos passando do limite, ainda que seja
seja férias. Mas quando a gente ignora essa primeira percepção natural, a gente vai acabar fazendo os excessos, porque a gente vai entrar num ciclo que a gente se torna pendular, que a gente vai dizer assim, bom, já que eu não cuidei aqui, agora começo na segunda-feira, e essa segunda-feira começa em janeiro, daqui a pouco em fevereiro e assim por diante. Mas na alimentação a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar na próxima refeição. Então, o pensamento de que na segunda eu começo, ele acaba sendo equivocado. A gente precisa sempre pensar, na próxima refeição eu vou ter a minha oportunidade de reiniciar. Então, vamos ter os equívocos? Vamos, mas a gente sempre precisa encontrar um equilíbrio na próxima refeição. Mas pensando em vibrolipoaspiração, né, e pensando em meta 2024, eu acho que a consciência alimentar é fundamental nesse processo, porque o paciente ele tem que estar muito comprometido com a alimentação, com a atividade física, com todo o pós-operatório da vibrolipo, para ele conseguir atingir o seu objetivo. Sim, exatamente. E eu vejo assim que tudo que é feito provoca uma harmonia no paciente. É como se a gente conseguisse orquestrar a capacidade do paciente voltar a um equilíbrio. Então, ele faz um procedimento onde ele é provocado a fazer as modificações alimentares que até agora ele não conseguia, mas ele vai encontrar um incentivo na prática alimentar. Então, é como se a gente empurrasse o paciente para ele encontrar um equilíbrio com maior facilidade e mais rapidez. Então, essa consciência do paciente, ela acaba conseguindo encontrar um aspecto motivador e que impulsiona ele aos melhores resultados. Agora, o permanecer nisso a longo prazo é que a gente não consegue dimensionar muitas vezes. Por quê? Porque às vezes a gente acaba... não posso dizer assim, nos perdendo, mas a gente acaba nos envolvendo com outras atividades, e é nessa constância que o paciente ele vai precisar encontrar na prática da atividade física sempre recobrar para voltar a esse equilíbrio. Por quê? Porque a harmonia a gente já provocou, agora ele precisa sempre voltar ao equilíbrio constantemente. É mudança de vida, né? Não tem como vou parar, agora eu vou comer à vontade. Não, fiz um procedimento, eu quero mudar minha vida, então não tem como eu ficar pensando, mesmo em viagem, ter uma alimentação consciente. E doutor Adriano, qual é a sua orientação para exposição solar, principalmente, né, pós-vibrolipoaspiração? Quando que o paciente pode começar? É possível, na verdade, ele aproveitar as festas de final do ano, né? Aí depende da data que foi feito, né, o procedimento. Então, vamos dizer assim, os pacientes que vão fazer agora em dezembro, né, eles não vão conseguir ter uma exposição solar aí no janeiro, vai lá para fevereiro, março, né. Existe o uso das cintas, né, de compressão, que são pelo menos 2 meses, né. Então, nesse período não vai haver uma exposição solar, porque ele vai ter que estar usando, né, essas cintas. Na verdade, a contraindicação é quando tem hematomas, né? Como há um sangramento assim pequeno na vibrolipo, então os pacientes têm um hematoma aí por poucos dias, né? Uma semana, 10 dias, aí normalmente já reabsorveu esses hematomas. E depois desse período de 2 meses, aí a exposição solar ela pode, só que normalmente a gente pede para proteger bem as incisões, né? Onde que foram feitos os acessos das cânulas, porque as incisões normalmente elas ficam meio escurecidinhas aí no início. Com o tempo elas vão absorvendo e vão clareando, né? Se você tomar sol em cima, você pode manchar mais, né? Essas incisões podem ficar mais escuras em definitivo. Então, a importância de proteção dessas incisões, né? Que a gente orienta conforme vai ocorrendo os retornos, né? Então, a partir de 2 meses, com essa proteção. Então, a partir de 2 meses, o paciente pode tomar banho de praia, piscina?
A partir de 2 meses. A partir de 2 meses. Então, aproveitar as festas, mas sempre com as cintas. Quem vai fazer o procedimento agora nesse mês tem que saber que as férias aí, principalmente em praia, não vai ser como antes. Mas que nem muitos pacientes falam assim, né? Falam assim, mas eu não vou poder ir para a praia, né? Não vou poder me expor, tá? Falou assim, mas com esse corpo às vezes eu nem iria também. Então, deixa para o próximo verão, aí vai bonitinha, saudável, né? Então, mas isso são só para os pacientes de agora, né? Quem já fez as cirurgias aí ao longo do ano aí, provavelmente já vai aproveitar bem aí com o novo formato, né? E a saúde já melhor. Quando você fala em incisões, os pacientes pensam muito em curativo. É necessário? Como que é cuidado dessas incisões? Por quanto tempo? Na verdade, são apenas furinhos, né? Para acesso às cânulas. Então, são furinhos pequenos, né? E no dia seguinte há uma troca de curativo, uma proteção, né? Porque a gente deixa as incisões abertas para drenar, né? Então, um pouco do sangramento que deu na cirurgia, ele vai sair. O soro, às vezes, também vai sair um pouquinho. E quanto mais tem essa drenagem, menos chance de ter hematomas ou hematomas menores, edema menor, né? E menos complicações em decorrência de quando fica esse líquido, né, que não sai. Então, a partir do segundo, terceiro dia, essas incisões já estão fechadas, né? Então, aí já não há necessidade mais de curativo. E quem faz o curativo, na verdade, são as meninas do pós, né? Então, é só uma gaze ali para proteger as incisões enquanto estão abertas. Aí você comentou também sobre as cintas de compressão. Então, tem que se usar ela durante os 60 dias. E qual a importância dessas cintas? É importante conscientizar o paciente da importância, porque festa de final do ano, e eu acho que o verão 2024 vai ser intenso. Então, qual a importância para as pessoas não desistirem de usar? Doutor, posso ficar hoje sem a cinta? Ou dormir sem a cinta? Ou posso entrar na piscina? Que às vezes a gente recebe esse tipo de mensagem. Como que ele deve se portar aí, né? Qual a importância, na verdade, do uso das cintas? Então, as cintas são cintas modeladoras, né? Então, a gente faz o procedimento cirúrgico, faz a modelagem e a pessoa vai ter um processo de cicatrização. Então, essas cintas, elas vão dar esse formato, né? E a gente precisa muito que essas cintas sejam ajustadas à medida que a pessoa vai desinchando. Então, a partir da primeira semana, a pessoa começa a desinchar. Então, se a pessoa desincha e não ajusta a cinta começa a perder o seu sentido, né? Então, a gente precisa de ter ajustes sempre que necessários. Não é a cada uma semana, não é a cada 4 dias, não é a cada 15 dias, é sempre que necessários, né? Então, tem gente que desincha rápido, tem que ajustar a cada 2, 3 dias, né? E tem que ser um ajuste correto, né? Então, o que eu sempre falo para o pessoal para a gente ter um resultado legal, nós temos que ter o controle do processo. E até a pessoa ou as costureiras, né, que fazem esse ajuste, a gente foi lá e conversou com elas, orientou para elas fazerem do jeito que a gente acha que tem que ser feito. Então, a gente tem que ter todo esse controle desse processo. Então, a pele, ela vai retrair muito baseada enquanto essa cinta está firme, né? Se tiver muito justo, vai ser muito desconfortável. Se tiver frouxa, perde o sentido, né? E isso a gente vai orientando no pós-operatório aí seguidamente. Pelo calor, acho que o ideal vai ser o paciente ficar no ar-condicionado, bem tranquilo. Doutor, quais são aí os acessórios que o paciente tem que usar no pós-operatório? Os acessórios básicos são as cintas, as placas, né? Se você usar só a cinta, não usa as placas ali, a própria cinta pode marcar, né? As meias para prevenção de trombose, né? Que são usadas com um mínimo aí de 15 dias. E também a gente usa um cinturão, né? Por cima das cintas, né? Esse cinturão a gente adaptou aí, ou começou a usar a um período mais recente, porque a gente observava muito assim, às vezes a pessoa está na sexta-feira, a cinta ficou frouxa, mas ela não vai conseguir nem no sábado, nem no domingo, só vai lá segunda ou terça-feira que ela vai conseguir ajustar as cintas.
Então, ela fica um período de 4 ou 5 dias, às vezes, com a cinta frouxa. São 4 a 5 dias perdidos da pele retraída. Então, esse cinturão, ele é posto por cima, cinturão de gomo, né? Que a gente fala. Então, ele, além de ajudar nessa parte de compressão, ajuda muito a pessoa começar a postura, né? Porque a postura é fundamental aí. Muitas pacientes, e a maioria, vou dizer, elas não sentem bem. Então, se elas não sentem bem, acaba marcando, né? Tem dobras, né? E se dobrar no pós-operatório, vai ficar uma marca e não vai ficar esteticamente bonito. E o que eu falo é assim, ó, a tua coluna também vai agradecer se você mudar a tua postura, né? Se você sentar bem lá no futuro, né? Você pode evitar muitas complicações, né? Da parte de coluna. E esteticamente também a pessoa senta mais bonitinho, fica mais elegante, né? E não marca. Então, a partir aí de uma semana, as pessoas já podem fazer caminhadas, né? Mas, a partir de um mês, ela já pode voltar para a academia e já pode entrar com essa mudança de hábito, né? Quem pode falar melhor é o Murilo, né? Do fortalecimento, como a pessoa vai mudar esse hábito de sentar, essa postura, né? E é fundamental. E a pessoa tem muita dificuldade, por incrível que pareça, mesmo a gente orientando, mesmo a gente falando, mesmo a gente... né? É difícil mudar, né? Por isso que a gente tem aí o nosso parceiro aí para fazer essa mudança, né? Então, a partir do primeiro mês, a pessoa pode começar a fazer isso. Então, o que eu falo é assim, você tem esse segundo mês inteiro para você corrigir a tua postura, para lá no final do segundo mês você poder tirar as cintas e ficar com a postura corrigida, né? Senão, você vai marcar a tua cirurgia. Vamos para o Murilo, então. Murilo, quais são aí as dicas? Nós sabemos da importância do acompanhamento com o personal trainer, mas para eu fazer em casa, quais seriam as suas dicas aí para um paciente de pós-operatório que realmente ele fica com as marcas, né, essa correção? O que nós poderíamos indicar para os nossos pacientes aí no dia a dia? Principalmente pensando na região abdominal, né, como o doutor comentou. Então, liberado as práticas iniciais de exercício físico, é interessante esse paciente fazer exercícios, não só caminhada, um exercício aeróbico, como também um exercício que vai fortalecer a musculatura interna da região abdominal, que vai fazer a cinta natural do nosso corpo segurar tudo ali no lugar e também ajudar na postura. Então, exercícios como LPF, manobra de brace, que também ajudarão nessa musculatura interna abdominal, para ajudar também na recuperação de forma geral da cirurgia ali e na estética da região abdominal, região das costas, lateral aqui também. É isso. E aqui eu quero até fazer uma colocação acerca de pensar na cirurgia nessas épocas de fim de ano, porque a gente também precisa considerar que a gente vai ter às vezes, esse incômodo de ser uma época onde a temperatura ela acaba mudando e a gente fica com algumas perdas, né? Que é perder de estar na praia, perder de se expor ao sol, mas a gente também pode considerar que também é uma época onde a gente costuma se presentear. E as mulheres adoram ganhar um bom presente. E quando a gente pensa em o cuidado do corpo, a gente vai precisar também levar em consideração que muitas vezes é uma época que a gente tem um período de descanso maior e que a gente pode fazer uma recuperação muito maior e com um maior nível de tranquilidade. Então, quando a gente coloca na balança, a gente vai ver que tanto fazer numa época festiva quanto numa época, por exemplo, um inverno, a gente vai precisar pesar aquilo que a gente vai perder, né? Então, às vezes a gente vai perder a praia, mas a gente vai ter o corpo que a gente tanto sonhou, porque quando a gente faz uma cirurgia estética, a gente também está falando de um sonho que a gente planejou já há muito tempo. Então, às vezes, postergar ele não vale a pena. Então, aqui eu deixo uma dica pessoal. Se a gente tem a oportunidade de fazer agora, passar por uns dias de calor, vale a pena. Vale a pena, com certeza. E isso a gente recebe aí relatos constantes das pacientes, e a Ana que já está acompanhando nossas pacientes há 2 a 3 meses, né? Uhum. Eu imagino que você também já esteja recebendo esses feedbacks dela, da transformação da vida delas, né?
Sim, exatamente. Nenhuma se queixa dizendo bem assim, ai, que arrependimento, não queria ter feito. Todas elas bem assim, não me importa, eu devia ter feito isso quanto antes. Né? Então, a gente vê hoje que a gente muda vários aspectos no paciente, mas a realização é muito maior. Então, é aquilo que a gente comentou anteriormente, a gente provoca uma harmonia no paciente que o que acontece, ele consegue voltar a se estabilizar em muitas outras áreas da vida dele, que um pequeno procedimento que custou muito, custou tempo, custou planejamento, custou abrir mão, porque vários aspectos, quando a gente pensa, vou fazer uma cirurgia, não acredito que a gente pensa que vai ser mil maravilhas. A gente pensa que vai morrer, né? Tipo, embora o doutor Adriano esteja aqui, ele seja aquela pessoa que vai nos encorajar de ver se não vai acontecer nada, nós mulheres, a gente pensa, eu vou morrer. Escolhi essa cirurgia, mas eu sou louca da cabeça. Ela vai pensar isso, do tipo, o que eu tava na cabeça quando eu fui fazer isso? Por quê? Porque hoje tem muitas pessoas que vão dizer bem assim, não, uma pessoa morreu, fez a cirurgia, morreu, né? E as pessoas ficam bem assim, meu Deus, não devo fazer isso. Não. E isso é um grande limitador, muitas vezes, para realizar um pequeno procedimento. Porque quando a gente está diante de uma pessoa que está... vamos pensar em uma outra cirurgia. Uma pessoa chegou com o braço quebrado. O médico cirurgião não vai colocar um band-aid nela. Ele vai fazer um procedimento, ela vai fazer uma cirurgia. E muitas vezes a gente chega com um paciente que deseja o procedimento estético, o que acontece? Ele está com muitas outras dores que a gente resolve com um problema estético. E que a gente consegue fazer com que ele se cure de várias outras coisas só por ter mexido em uma parte. Né? Então, vale muito a pena a gente, nesse planejamento, saber que coisas vão nos custar e outras não. E a postura, como a gente falou aqui, é extremamente importante, porque a gente pensa, nós aqui estamos sentados aqui, o Murilo poderia corrigir todos nós aqui, Com porque certeza. nossa postura, tipo, a gente não consegue muitas vezes sustentar ela. Só que quando a gente faz um procedimento, a gente entra num nível de consciência de que, poxa, muitas vezes eu não tive uma postura, não só com relação ao meu corpo, mas por muitas coisas que eu deveria ter tido uma postura e não tive até agora. Por exemplo, uma alimentação. A maioria das pessoas nem sabem que tem postura errada, para você ter uma ideia. Elas chegam, aí você tira as fotos, né, pré-operatórias, e você vai mostrando para elas, você põe ela no espelho, mostrando, isso você modelou, que as pessoas, elas modelam o seu corpo, né? Tanto com roupa como postura, né? Que são as principais coisas que modelam. E a maioria não tem essa consciência de que está fazendo as coisas erradas. Então, a gente, além de orientar, explicar, né? A gente tem que fornecer, assim, os mecanismos para as pessoas mudarem, né? Exato. Então, e o procedimento, ele é um start para a pessoa mudar realmente de vida, né? Então, aquilo ali faz com que as pessoas, eu falo assim, as pessoas precisam de prêmio, né, para os esforços, né? E muitas vezes os esforços que elas fazem, tanto com a alimentação quanto a atividade física, não vem um prêmio tão legal, porque elas se olham no espelho e muitas vezes não conseguem ter, assim, aquela mudança tão sonhada, né? É um procedimento que essa mudança de hábito é um procedimento que a pessoa muda, porém, quando ela não vê grandes mudanças, né, porque tem uma certa dificuldade até do emagrecimento, ou mesmo que emagreça, de certa forma não fica legal, às vezes emagrece, o seio cai, o bumbum dá uma murchadinha, tal. Aí, quando a gente faz o procedimento, né, elas ganharam uma nova forma, muitas vezes que nunca tiveram, né? E a partir dali ela começa essa melhora de alimentação, essa mudança alimentar, né? Orientada, uma melhora na atividade física, e ela começa a ver no espelho essa mudança, né? E isso é muito entusiasmador, né? Então ela está ganhando o prêmio pelo esforço dela, né? E isso faz realmente com que muitas pessoas mudem para sempre, né? Porque a mudança, ela não tem que ser uma mudança temporária, tem que ser uma mudança definitiva. Tem umas que perguntam assim, até quando que eu tenho que me cuidar? Sempre não tem uma data limite, é sempre.
Exato. E diante de todas essas mudanças, hoje vai mudando também o cenário do que significaria uma cirurgia estética. Hoje ela já vai, por todos esses benefícios que a gente vê pessoal em um indivíduo, a gente vai também vendo que a gente tem melhoras em vários outros aspectos de saúde no paciente, que hoje a clínica cirúrgica, as equipes cirúrgicas hoje já vem tanto benefício num procedimento que hoje se trabalha afinco para quê? Para que se produza mais conteúdos científicos baseados em evidências, para quê? Para que as cirurgias de harmonização corporal, elas se tornem também parte de um procedimento que envolva o tratamento de um paciente em obesidade e um paciente que está com um distúrbio na composição corporal. Então, a gente já vai vendo que está mudando. Antigamente, a gente tinha um pensamento acerca da cirurgia estética. Hoje, a gente já vai vendo que ela vai ganhando uma outra notoriedade por causa dos impactos que ela traz aqui para nós. Então, existem muitas vantagens além de todas essas que a gente está vendo. Essas daqui são as palpáveis que uma pessoa sente, mas aquelas que clinicamente a gente consegue evidenciar na prática, hoje a gente já consegue produzir conteúdos com muito mais segurança e evidência científica para chegar a um ponto na história onde a gente diga que cirurgia estética é além daquilo que a gente está vendo de algo que está acontecendo por fora, mas os resultados internos que se tratam especificamente de uma saúde ao qual o paciente muitas vezes não consegue mensurar. E essa questão que o Adriano comentou da postura, acredito que você deve ver muito também, às vezes, a mulher, principalmente as mulheres, elas têm um problema, a grande maioria tem um problema na região abdominal, que mesmo ela perdendo a gordura, ela ainda fica com aquele aspecto da barriguinha. Acontece, às vezes você pega uma menina que é bem magrinha, ela não tem gordura, mas ela tem aquela barriguinha. Então, isso é um problema postural. Um problema de fraqueza muscular e também de algumas correções, alguns ajustes na postura. Então, é realmente importante. Pós-operatório, ela pode perder a gordura que ela queria perder, mas se ela não fizesse trabalho dessa correção postural, de fortalecer a musculatura interna, como eu comentei, ela vai continuar com aquela impressão de barriguinha, né? Isso é muito comum, né? Principalmente pós-gestação, né? Tem essa flacidez muscular, né? E é importantíssimo para resultado estético, não só estética, mas como também a parte fisiológica, elas terem esse conhecimento e essa mudança, né? E falando aqui, já aproveitando, fazendo uma pergunta, muitas perguntam da questão da diástase, né? Então, a diástase normalmente quando se faz uma abdominoplastia, há uma aproximação da musculatura que ela acabou na gravidez normalmente ela se afastando um pouquinho, né? Então a pessoa tem uma gestação, nem sempre essa musculatura volta. E a gente sabe e vê isso no dia a dia, né? Que as pessoas que não se submeteram à abdominoplastia, que fizeram só uma vibrolipo, após esse período, fazendo algumas atividades específicas, né? E praticamente essa diástase ela desaparece. E aí muitas vezes a gente evita de ter um corte para fazer essa correção, né? Então existem atividade física específica para isso, né? Deve ser o fortalecimento. Principalmente para recuperação da diástase abdominal ali. Só o exercício abdominal padrão, aquele que todo mundo faz, não resolve. Você precisa fazer os exercícios internos que eu comentei, como o LPF, e a manobra de brace, que são exercícios onde você atinge músculos que com o exercício abdominal padrão você não consegue atingir. E são esses exercícios que vão ajudar a musculatura a fechar de novo e ter o aspecto normal. Perfeito. E dá para fazer esses exercícios em casa? Em casa, rapidinho. Questão de 10, 15 minutos diários, você já tem um bom resultado. E isso é diário ou tem que alternar Diário. como a musculação? Você pode fazer junto da musculação, mas você pode fazer diário também. Então, o melhor momento que eu digo para fazer, principalmente o LPF, é a hora que acorda. É Porque aquele você que é o vácuo, né? No Que vácuo. você joga a barriga lá para dentro. Então, é um horário que você Já está... vamos começar a fazer. um horário que você está em jejum. Então, fica mais fácil, porque o estômago está vazio
Depois que come é mais difícil porque você vai conseguir menos contração. Então, a hora que acorda ali, acordou, foi no banheiro, faz os 10 minutinhos ali todos os dias, você já vai ter um bom resultado. E aqui é até importante isso que foi colocado aqui, que como muitas vezes a gente tem a necessidade de estar diante de um profissional para se ter um diagnóstico correto. Vamos pensar aqui. O Murilo comentou aqui do vácuo. Para mim, vácuo poderia funcionar a qualquer hora do dia, mas o que acontece? Uma pequena informação faz completamente, muda todo o cenário, porque muitas vezes a gente tem expectativas em algo e a gente está fazendo isso da forma incorreta. Então, quando se fala, eu preciso do contato com o médico, do nutricionista, de um educador físico, o porquê que a gente precisa? Porque a gente precisa ter um diagnóstico com relação à nossa própria estrutura, aquilo que está acontecendo de forma individual com a gente, porque muitas vezes a gente tenta fazer aquilo que todo mundo pega como informação, mas a gente aplica de forma errada. Então, ter uma noção se eu estava ou não com uma diástase para fazer o exercício correto, porque senão logo eu vou precisar fazer outros procedimentos. Então, como é bom se apresentar diante de um profissional e conseguir falar para ele, olha, eu quero um diagnóstico acerca daquilo que está acontecendo pessoalmente comigo. Por quê? Para que eu consiga ter os melhores resultados. E os melhores resultados são das pessoas que se submeterão a um diagnóstico. Não tenho postura, não consigo comer direito, vamos precisar corrigir outras coisas que, por exemplo, vão além só da vibro, temos uma flacidez. Então, o diagnóstico é importante. Então, quero encorajar a todos para quê? Para que a gente, diante de um incômodo com aquela nossa imagem, a gente tenha um diagnóstico, não fique só com a percepção, porque a nossa percepção pode estar equivocada. E o quanto é importante, quando eu tomo a decisão de fazer uma cirurgia de vibrolipoaspiração, estar comprometida com esses outros profissionais para eu atingir o meu resultado. Então, eu quero fazer uma vibrolipoaspiração, mas eu tenho que saber a importância de ter um acompanhamento nutricional e ter um educador físico, um personal trainer me acompanhando também, para eu conseguir atingir o resultado que eu tanto almejo, né? Talvez aqui eu consiga um resultado muito legal, mas eu tenho que fazer a manutenção disso. E aí é que estão vocês para colaborarem, né, para esse resultado. E quando nós falamos em procedimento de vibrolipoaspiração, nós estamos falando em mudança de vida e continuamente estar sendo acompanhado por alguém, né, ou ser direcionado por alguém, né, o quanto isso é importante, eu ter consciência dessa importância, porque às vezes o paciente procura o tratamento, mas ele só quer fazer a cirurgia. Às vezes até o pós-operatório dele fica limitado, ele não se compromete com o pós-operatório. E vale a pena eu perguntar aqui para o doutor Adriano a importância das drenagens no pós-operatório. Quantas drenagens são necessárias? Por quanto tempo? Só finalizando ali no que você falou da orientação, né? A maioria das pessoas acha que estão fazendo as coisas certas, né? E acha que não precisa de orientação, por incrível que pareça. Aí eu falo para elas assim, olha, você vai ter que fazer com ou sem orientação, só que sem orientação provavelmente você vai fazer errado, né? E se você soubesse fazer, você já tinha dado certo, né? Então não deu certo, então você vai ter que mudar e vai ter que ter orientação. Uma atividade física mal orientada pode ser prejudicial à saúde. Exato. Uma alimentação, as pessoas falam, nossa, isso aqui é saudável? Não é. Sim, pode ser saudável, mas pode ser muito calórico. E muita gente acha que está comendo saudável, mas está comendo supercalórico, está fazendo mal. Né? Então, elas precisam de orientação para evolução, não só do procedimento, mas da qualidade de vida da pessoa. Porque a gente precisa de qualidade de vida, né? Ter energia, dormir bem, né? Saber o que está fazendo. Entrando em pós-operatório de drenagem, né? Então, há um processo natural, né, de inchaço, né, e as pessoas desincham aproximadamente, dentro dos processos inflamatórios, 70% a 80% dentro do primeiro mês. E 80% a 90% no segundo mês. E até 6 meses, aproximadamente, ainda tem processo de desinchaço. Né? Então, o mais importante mesmo é esse início, né? O primeiro mês é o mais fundamental, onde que ocorre já os 70%, 80%.
Então, dependendo das técnicas, que existem técnicas e técnicas de drenagem, né? Existe a característica pessoal da pessoa, se algumas incham mais, outras incham menos, mas normalmente entre 10 a 20 sessões são necessárias, pelo menos, né? Dentro desse período dos 2 meses. Né? Algumas pessoas precisam ir um pouquinho além. Né? Tem pessoas que demoram um pouquinho mais para desinchar, né? Exato. E aqui coloco até durante esse período que a gente está fazendo a drenagem, a gente tem janelas nutricionais que a gente chama, que nessas janelas entram nutrientes específicos. Por quê? Porque elas vão determinar se eu vou ter mais fibrose na resposta cirúrgica, que muitas vezes acontece por causa do equívoco nutricional, que nessa janela eu tenho que estar dando proteína, mas muitas pessoas no anseio de desinchar rápido estão tomando chás para ajudar no desinchar, que ela tem uma característica anti-inflamatória que ajuda a formar os cordões de fibrose. E o que acontece? Ela não deveria estar tomando chá nesse momento. Por quê? Porque ela tem uma janela para tomar esse chá. Então, nos primeiros momentos, é água, é hidratação ali, e a gente consegue colocar outras coisas para hidratar, melhorar a hidratação, para depois inserir chás, inserir alimentos que auxiliam nessa diminuição da retenção de líquidos. Só que se a gente inverte, porque a minha amiga fez e ela me contou que ela desinchou mais rápido quando tomou chá, é ótimo, ela desinchou mais rápido. Só que ela não contou que ela ficou cheia de cordão para você. Ela desinchou, então ela ficou cheia de cordão, e isso é ruim para a estética, porque às vezes ela vai sentir dor, às vezes aquele cordão a gente vai ter que fazer mais outros tipos de procedimento para desfazer ele. Por quê? Porque esse cordão de colágeno que foi formado ali, a gente vai ter mais dificuldade para desfazer ele. Então, o quão importante é muitas vezes a gente estar diante de um profissional que consiga orientar a gente para conseguir colocar cada alimento, nutriente na etapa certa, porque é diferente. Vai chegar um momento que a gente vai poder fazer o que a gente quer, mas tem momentos que são específicos para a gente fazer aquilo que realmente dá certo. Olha só, nosso tema é festas do final do ano, e a gente mas muito bom, muito legal, muito conhecimento aqui que vocês estão trazendo. E pensando e voltando um pouquinho aí para o nosso comportamento, doutora Ana, nas festas de final do ano, quais são os principais erros que nós cometemos em relação à alimentação? E aqui eu vou ter que construir um pensamento para poder responder essa pergunta, porque as festas de final de ano, elas já têm uma característica que é reunir pessoas. O maior objetivo é a gente reunir pessoas, a gente estar com as pessoas que a gente não esteve, que sem a gente perceber aquela época do ano que, tipo, até o nosso coração fica mais sensível, a gente quer estar junto, a gente sente vontade de chorar, a gente quer se perdoar, a gente quer se amar mais. Então, está acontecendo isso nessa época. Só que muitas vezes, quando a gente faz um procedimento, é automático a gente pensar, o que eu vou comer? Só que por que a gente pensa no que eu vou comer, sendo que o objetivo é outro? Então, muitas vezes a gente está focando naquilo que não deveríamos estar focando. Por quê? Porque a mesa de final de ano, ela é abrangente, ela envolve muito mais outras coisas do que o próprio alimento em si. Mas quando a gente faz um procedimento cirúrgico, a gente já aumentou o nosso nível de consciência, e a gente precisa entender que as nossas exposições ao alimento, ela precisa também vir com um nível de consciência, não um nível de restrição excessiva, porque quando a gente pensa que a gente vai estar restringindo um alimento, a gente vai entrando em um grande engano que perpetua até aquelas pessoas que não fizeram cirurgia, porque o erro é acreditar que existem alimentos que podem e alimentos que não podem. Todas as pessoas que têm uma consciência alimentar, elas vão saber
comer de tudo, um pouco em todo e qualquer momento. Só que quando a gente está nessa janela, a gente precisa ter essa responsabilidade que a gente impacta no nosso resultado. Então, se a gente já caminhou até aqui, a gente vai precisar entender que a gente vai perdurar um pouquinho mais de tempo para conseguir construir. Então, a gente vai precisar continuar, estar exposto a uma alimentação que contenha mais proteínas, que seja reduzida em açúcares, não adoramos sobremesa. Mulheres, aqui eu sou uma que estou aqui junto com vocês nessa, sou igualzinha a vocês, adoro comer sobremesa do final de ano, mas a gente precisa ter a consciência do nível de exposição que a gente vai ter. Então, estar consciente de que essa alimentação ela é diferente das demais, a gente vai precisar entender que vai ter uma hora que a gente vai ter que se abster temporariamente, mas não significa que eu nunca mais posso comer aquele alimento, significa que eu tenho que ter o maior nível de consciência para aquele tipo de exposição e dar valor às outras coisas que acontecem nessas reuniões de final de ano que a gente é exposto. Pensando em festas de final do ano e nas nossas pacientes que passaram pelo processo de vibrolipoaspiração, que já estão aptas e liberadas pelo Dr. Adriano para fazer atividade física, eu pergunto para o Murilo o que não fazer e qual o melhor horário aí para as festas de final do ano, qual o melhor horário para eu fazer uma atividade física e o que não fazer. O melhor horário seria uma janela geralmente ali que acontece, acredito eu, ainda mais pelo calor no final do ano, na janela da manhã, no início do dia. Então, se a pessoa ela não pode, né, por causa que vai estar com a cinta, às vezes ele sentir tanto calor assim que vai incomodar e ela precisa usar, então o horário da manhã que está um pouquinho mais frio seria o melhor horário. Então, se ela, a hora que acorda, faz o LPF e depois faz uma atividade física em seguida, seria o melhor horário. E o que não fazer, lógico, exercícios mais intensos, exercícios nos horários de maior temperatura, então não vai fazer uma caminhada ou uma corrida no sol do meio-dia na praia, então isso não é interessante. E também cuidar, né, principalmente se a pessoa tem alguns exageros no final do ano, certificar que ela está apta para fazer o exercício. Então, às vezes, a pessoa exagerou na noite anterior, na comida, na bebida, né? Então, no outro dia de manhã, não é interessante ela ir fazer um exercício. Ela precisa se recuperar daquela bagunça toda ali, né? Da ressaquinha, para depois ela fazer uma atividade, senão ela pode passar mal e ter alguns outros problemas, né? E até identificar aqui situações com relação ao comportamento alimentar. Vamos pensar que eu estou diante de uma paciente que ela está se queixando que a vontade dela de comer acontece no período da tarde. Então, no período da tarde, ela tem vontade de comer doce, ela tem vontade de abrir mais a geladeira, se expor mais a um alimento. Então, muitas vezes, quando eu estou diante de pacientes que têm um comportamento alimentar que tem uma característica mais noturna, muitas vezes eu aconselho sempre ele procurar essa orientação do educador físico. Por quê? Porque às vezes o exercício dessa pessoa precisa ser no período onde está acontecendo isso para aumentar o nível de consciência dela, para dizer bem assim, ei, agora eu vou ter que me exercitar para eu conseguir dar aquela acalmada nos meus ânimos e recobrar aquilo que eu estou fazendo, que eu não posso me esquecer. Então, a gente geralmente começa o dia, tipo, pensando na dieta, fazendo tudo certinho. Quando chega no período da tarde, a gente já virou uma bagunça. Então, muitas vezes, se o meu comportamento é esse, eu preciso aumentar o nível de consciência. E, às vezes, uma prática de atividade física num horário-chave acaba fazendo uma mudança muito significativa. Por quê? Porque eu vou precisar de doses ao longo do dia. Aumente a consciência, não se perca, não se perca. Vamos lá, continua, é mais um passo hoje. E às vezes, me corrija se eu estiver errado, mas até uma substituição, pelo menos comigo, funciona. Às vezes, depois do almoço, aquela vontade de comer um doce, e no final do ano a pessoa vai ter ali um pavê, vai ter um sorvete, às vezes ela substitui por um doce mais saudável, né? Acredito que seja interessante, porque vai matar a vontade dela, não vai ser aquele doce tão gorduroso,
com tanto açúcar, mas vai matar aquela vontade dela e vai resolver, né? Até é interessante perguntar sobre os açúcares, né? Daí, porque hoje tem vários, demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco. Qual é a melhor indicação, doutora? A gente abriria uma grande polêmica aqui nessa manhã. Mas eu sempre costumo dizer para o paciente, antes de chegar a qualquer mudança, a gente sempre precisa entender aonde a gente está. Então, vamos pensar que eu estou aqui, eu sou a pessoa que adora açúcar refinado. Então, eu preciso entender que o que esse açúcar refinado hoje está fazendo na minha vida, no meu dia a dia. E se o meu problema, vou dar um exemplo. Hoje eu consumo uma quantidade X de açúcar, mesmo esse que eu coloco para adoçar o café. E eu só tenho essa única refeição que eu faço com esse açúcar, né? Açúcar. Será que de verdade eu tenho um problema com açúcar? Se eu só faço uma refeição e eu tenho um problema com açúcar de verdade, porque eu só tomo uma xícara de café e coloco açúcar? Então, eu preciso ver. Então, valeria a pena para uma pessoa que está fazendo uma única refeição fazer uma mudança, dizer troque o açúcar, sendo que é só uma refeição? Agora, vamos pensar que a pessoa coloca açúcar no café da manhã, na vitamina, no suco, Então, para essa pessoa, as mudanças já são outras. Entende? Essa pessoa tem características comportamentais diferentes. Então, às vezes, a gente não percebe que, às vezes, a gente não tem um problema em si com açúcar que eu estou adicionando. Eu tenho problema com os outros tipos de açúcar que estão escondidos e eu só sei porque é doce. E às vezes esse comportamento doce está acontecendo porque às vezes eu tirei o açúcar do café da manhã, que era o único açúcar que eu consumiria. E a maioria das pessoas são assim. Elas desenvolvem comportamentos com outros alimentos que contêm açúcar, porque um único cafezinho de manhã que tinha açúcar foi retirado dela. Então, quando a gente está diante do paciente, a gente faz o que a gente chama do recordatório alimentar para identificar se o paciente tem problema com açúcar, porque hoje a gente já falou tanto que se tem problema com açúcar, mas a gente não identificou que açúcar que ele tem problema. Ou, às vezes, se é o açúcar, se é o açúcar do doce, se é açúcar porque ele come muita sobremesa. Entende? Então, a gente precisa identificar para conseguir dizer bem assim, ó, o problema é esse daqui. A falta de diagnóstico de um paciente confunde a mente dele. E daí, às vezes, ele está trocando um açúcar por adoçante, que o adoçante que ele escolheu tem mais manitol, xilitol, essas coisas, que antigamente a gente diria maravilhoso. Hoje a gente já vê que a gente tem que parar estudos intervencionais por causa desse tipo de açúcar, porque eles aumentam mais o peso. E aí, entenda que faz uma bagunça no paciente porque ele não tem um diagnóstico. Ele não tem um diagnóstico para dizer bem assim, o meu problema com açúcar é esse. Então, hoje a gente precisa, na individualidade do paciente, conseguir dizer bem assim, ele tem um problema com açúcar. Às vezes ele tem um problema com carboidrato. E o carboidrato que eu digo, às vezes ele come mais pão, mais massa, e às vezes ele já identificou, mas é a mesma coisa do açúcar, que às vezes ele precisa identificar, realmente tem um problema com massa, porque às vezes eu tô comendo gordura. Entende? Então, são essas coisas que às vezes a gente deixa de perceber no paciente e às vezes uma orientação geral rouba um diagnóstico de um paciente, porque às vezes ele não está fazendo isso, mas ele crê porque ele está sem diagnóstico. É ampla a conversa. E pensando, né, falamos no açúcar, falamos na atividade física, estamos falando no pós-operatório e na alimentação, e acredito que seja muito importante o sono, a importância do sono. E pensando, doutor Adriano, a questão da posição para dormir no pós-operatório, e para a doutora Ana, a importância do sono na alimentação e a importância do sono na atividade física. Murilo, então vou começar aqui com o doutor Adriano. Pós-procedimento, os primeiros 15 dias deve ser dormir de barriguinha para cima e após isso dá para dormir já de lateral, né? Uma das coisas que incomoda bastante no pós-operatório é essa posição, né? Dormir com a barriga para cima
para quem não é acostumado, é um pouquinho chato. Mas, infelizmente, os primeiros 15 dias tem que ser assim, né? E é muito importante também, falando em sono, principalmente nas pessoas que estão acima do peso, né? 52% das pessoas que estão acima do peso têm apneia noturna, né? Eles não dormem bem, não entram num sono profundo. E quem não dorme bem não acorda bem, né? Então, durante o sono, nós temos todo o mecanismo de regeneração do corpo, né? Então, por exemplo, o GH, que é o hormônio de crescimento, que depois que você parou de crescer, ele serve como um hormônio de reparação, né? Então, o GH ele é produzido no sono profundo. Se a pessoa não dorme bem, ela não vai produzir esse sono. E as pessoas têm uma dificuldade aí de acordar bem, né? Então, o metabolismo ele é uma engrenagem. Então, o sono é extremamente fundamental. E o que a gente vê muito pós-cirurgia, após as pessoas conseguirem depois perder peso, né? A gente consegue ver uma melhora assim enorme da qualidade do sono. Então você vê muito bem as pessoas, né? Eu gosto muito de ver essa parte quando as pessoas vêm no primeiro mês, no segundo mês, no retorno, né? Você já olha a fisionomia dela, já é uma fisionomia totalmente diferente. E muitas vezes só por uma questão de mudança de sono, né? Lógico que vem junto com a alimentação, com a atividade física, mas as pessoas parecem outras pessoas. É fantástico ver essa mudança delas, né? E então, em relação ao sono, 15 dias, barriga para cima, depois pode ficar do ladinho. E as evidências científicas hoje elas já são robustas em dizer que uma pessoa que não dorme bem, ela vai ganhar mais peso. Automaticamente o resultado vai ser esse, um aumento do ganho de peso. E a associação que é feita por esse aumento do ganho de peso está associado com o comportamento alimentar. Então, uma pessoa que não dorme bem, ela vai compensar por meio da alimentação essa falta de sono. Então, um paciente, quando chega para a gente, uma das principais características é a gente avaliar justamente o sono, porque é ele que está determinando determinados comportamentos alimentares. Então, como a gente reduz isso? Então, muitas vezes a gente consegue fazer intervenções hoje com suplementações específicas, dando determinados nutrientes para quê? Para que a pessoa melhore a fase de descanso dela. Então, conseguir identificar isso no paciente também é uma das prioridades do atendimento nutricional. Por quê? Por causa do reganho de peso. Então, às vezes, a gente faz isso num primeiro momento, mas a gente sabe que futuramente, se a gente não corrigir um comportamento, ele vai ganhar peso. Não talvez ele ganhe. Não, ele vai ganhar peso. Por quê? Por causa do comportamento de busca por alimento para compensar a falta de sono. E, além disso, o sono também, atrapalhando a alimentação, atrapalhando o descanso, de forma geral, ele vai atrapalhar o rendimento da pessoa no exercício físico, que, consequentemente, vai atrapalhar o resultado dela. Então, todo mundo já foi para academia um dia que não dormiu bem e sentiu que ficou mais fraco, cansou mais. E até pensando, né, na etapa festiva de final de ano, algumas pessoas dormem mais, outras pessoas dormem de menos. Então, isso também vai atrapalhar na rotina de forma geral, né? A pessoa vai se sentir mais cansada, não vai render tanto no exercício. Aí soma isso, comendo mais, dormindo errado, fazendo menos exercício, então vai gerando uma bola de neve ali que só vai atrapalhar ela. Então a pessoa ela tem que pensar sim em procurar dormir melhor ali. Lógico, a gente sabe que no final do ano é meio difícil, é mais correria, mas se ela quiser ter os resultados que ela busca, ela tem que alinhar tudo, ela tem que alinhar a dieta, ela tem que alinhar o treino, o descanso, tudo isso. E vocês teriam algumas dicas para a pessoa conseguir organizar esse sono e ter um sono eficaz? Dicas, né? Eu sei que para alguns precisa de diagnóstico, exames, mas dicas de rotina que o paciente possa aderir para melhorar a sua qualidade de sono? Hoje, uma das coisas que eu sempre oriento o paciente é o que a medicina do estilo de vida ela já preconiza, né? Primeiramente, conseguir avaliar o que está acontecendo no teu período noturno,
né? Então, muitas vezes o que acontece? O paciente, ele fica exposto demais à luz azul. As telas. Então, e as telas, então o que acontece? Precisamos começar a reduzir essas horas de exposição. Hoje a gente já tem um mecanismo do tipo, a gente adora assistir um filminho, uma série da Netflix que parece que é o vício, né? Porque eu falo por mim, adoro um dorama. Então, enquanto o dorama não acaba aquela sessão, eu não consigo descansar. Mas o que acontece? Eu preciso me forçar isso. Então, à noite, conseguir praticar o que a gente chama da higiene do sono. Então, se expor menos às telas, conseguir chegar em casa, tomar um banho para ir relaxando já num primeiro momento, fazer uma alimentação mais leve no período noturno, não comer muito tarde. Por quê? Porque pessoas que comem muito tarde, elas vão ter dificuldade para descansar, porque elas vão estar num processo de digestão e que nem está muitas vezes acontecendo, porque na realidade está provocando uma indigestão, porque às vezes a pessoa comeu muito tarde e ela fala, meu Deus, eu não consigo descansar quando eu como tarde. Mas é uma prática que às vezes eu não consigo parar de fazer. Entende? Ainda que ela me diga, não consigo descansar, eu não consigo fazer. Então, precisa se ajustar isso. Então, conseguir fazer a alimentação noturna mais cedo, tomar o banho, ir relaxando, às vezes ler um livro, preparar um ambiente para você. A gente prepara tantos ambientes para nós e às vezes a gente não reduz as luzes da casa, a casa fica toda iluminada. Então, é como se a nossa vida ainda estivesse acontecendo. Então, precisa se acalmar os ânimos, se preparar para isso. Então, se a gente vê dificuldade nisso, se preparar para isso. Às vezes, a nossa mente também está trabalhando demais. Então, às vezes, colocar uma coisa para a gente poder ouvir, uma música mais calma, uma leitura, para acalmar a gente, para dizer bem assim, ei, podemos relaxar agora. Às vezes foi um dia muito estressante, um dia que a gente precisa conversar com alguém, então às vezes o contato com outras pessoas para conversar como foi o nosso dia já nos ajuda, porque a gente divide cargas e pessoas que têm o pensamento muito acelerado, estão pensando em muita coisa, porque todos nós temos vínculos para se sentir aprovados entre outros, e às vezes quando a gente passou um dia que a gente se sentiu reprovado, parece que a gente se sente, a pior pessoa da galáxia. Então, às vezes a gente precisa de uma outra pessoa que dê aquela levantada na gente, consiga dizer assim, não, vai outro dia, porque se a gente não tem isso, outro dia a gente levanta arrastando, a gente não quer levantar, a gente não quer falar com ninguém, a gente se sente mal. Então, esses mecanismos que a gente pode desenvolver e compartilhar, às vezes eu sou uma pessoa muito sozinha, então eu sempre costumo dizer, pra gente solteira, entra no Tinder, vai conversar com alguém lá, tipo, aprende a namorar, arranja, né, alguém para estar junto com você, entende? Para dividir essas demandas que vamos pensar, deveria ser muito fácil, mas a gente precisa entender que nós somos seres humanos e a gente limita todas as coisas, né? Então, seriam essas dicas que eu daria. Mais alguma dica? Só não pode ficar no Tinder antes de dormir, né? Ah, é verdade. A tela vai atrapalhar o olho. Ah, mas dependendo, tipo, se a conversa tá boa, você tá animado, você tá feliz, você vai dormir rindo, entendeu? Agora, se o papo tá ruim, fio, a gente vai ter que desligar antes. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos seguidores, né? Pensando em final do ano, pensando em meta 2024, o que vocês deixariam aí para o pessoal para entusiasmá-los aí a uma mudança de vida, a mudança de comportamento e pensar que isso é possível, né? Que todos nós podemos atingir essa vontade. Eu acho que pegando o que a doutora falou, que comece já na próxima refeição. Semana passada, ou 2 semanas atrás, tem um amigo meu que fez a cirurgia comigo, né? Ele falou, mas como é que eu vou me comportar no final do ano, né? Eu vou perder as festas? Eu falei assim, não, você não vai perder nada, você só vai mudar o jeito que você fazia. Aí ele falou, então eu vou deixar para o ano que vem. Eu falei assim, tudo bem, você deixa para o final depois das festas. Aí quando chegar depois das festas, você vai falar, eu vou fazer depois da praia. Aí depois da praia você vai falar assim, não, vou fazer depois do carnaval. Aí depois do carnaval vai ter a Páscoa. Então assim, você vai protelar até quando?
né? Então, não tem esperar, vamos mudar agora, né? E você tem que mudar agora, você já tem que mudar de vida, você já está ficando doente, ele já estava ficando hipertenso, já estava ficando com resistência à insulina, indo para um caso de diabetes, não dormia bem à noite. Eu falei assim, cara, vai protelar para quê? Por causa da festa? Não, você vai fazer a festa igual, você só vai mudar algumas coisas, né? Você tem que aprender o que você vai fazer. Ou eu falo assim, ou você vai mudar por bem ou mudar por mal. Mudar por mal você já está indo, que é tomando remédio, já vai ter limitações do que você pode comer, você pode ter problemas de saúde, né? Então você vai mudar para tratar a doença. Muda para ter saúde, né? E não é só esse final de ano, ou é só as férias, é sempre. O final do ano vai ter que se comportar diferente do que você comportava antes, né? Porque do jeito que você se comportava antes também não tinha dado muito certo. Então você estava evoluindo para uma pessoa doente. Lá na frente, o que você vai colher? Um derrame, um infarto, uma diabetes, as restrições vão vir. E sem qualidade de vida. Então, é para já, é a próxima refeição, né? Então, o final do ano entra também, né? Olha, vai se comportar do jeito que você deveria se comportar também nos outros tempos, né? Fazer atividade física, alimentação e mudar realmente a cabeça, né? E o procedimento ajuda muito, né? Essa mudança é um start assim, muito legal. E aqui, antes de deixar minha mensagem, vou até acrescentar algo aqui na fala do Dr. Adriano, que se a gente for pensar, eu estou diante de uma única refeição. Porque se eu penso na ceia de Natal, é uma única refeição. Eu estou diante de uma única refeição. Então, ela não deveria ser um problema para mim se eu pensei em todas as outras que eu fiz ao longo do dia. Uma refeição, ela não me tira do foco. Então, a gente precisa recordar isso, que é uma única refeição que eu vou estar fazendo. Então, eu não posso dizer que foram todas as refeições. Então, essa é uma demanda. E algo que eu gostaria de deixar como mensagem no final de ano, porque todo o trabalho ele é tão agradável e para a gente, como profissionais, a gente se alegra em ver as mudanças que a gente provoca num paciente. Então, como mensagem, eu gostaria de que a gente recordasse que não são só de comidas que a gente come de toda a palavra que a gente é exposto, a gente está sendo exposto. Então, lembrar que a gente pode ter palavras para alimentar de forma saudável as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente também vai poder comer de toda e qualquer palavra que se falem para nós. Mas a gente também, assim como a gente pode rejeitar um alimento, a gente pode rejeitar palavras que a gente não gosta, palavras que não nos servem, para que a gente não edifique a nossa vida nessa plataforma de que alguém fez mal para a gente, ou de que alguma situação está difícil para a gente. Não, rejeitar, de tipo, essa refeição eu não quero comer. E aprender, muitas vezes, separar isso das pessoas, porque muitas vezes a gente tá num dia mal e a gente fala coisa pelos cotovelos, entende? Eu falo por mim. Mas o que acontece? Esse dia mal, rejeita ele de mim e fique com a minha melhor parte, que a gente entrega todos os dias. Então, fazer isso, estender isso para as nossas vidas é muito bom. E fazer isso entre família no final do ano é melhor ainda. Por quê? Porque a gente está diante de uma mesa que não está contaminada, mas que nos fortalece tanto. E esse é o nosso anseio, o nosso desejo, que a gente aprenda a se alimentar em todos os aspectos e que a gente tire o foco da comida nesse dia para a gente desfrutar de toda a palavra que pode trazer movimento para a gente e nos impulsionar para uma próxima jornada em 2024. Muito bem. O que eu deixo para todo mundo aí é que tentar manter o mínimo que seja de atividade possível nesse período. Eu sempre falo para as mulheres, as minhas alunas, que você não vai conseguir a bunda que você quer sentada na bunda que você tem. Então você precisa correr atrás. E para quem estiver no litoral, essa é minha câmera, para quem estiver no litoral, estarei em Guaratuba, então se você estiver por lá descansando, você pode fazer atividade física comigo também, lá na areia. Lá eu não sou tão sério igual eu sou aqui, tá bom? Lá
ele vai fazer a gente levantar da cadeira. Exatamente. Bom, gente, eu só tenho a agradecer, né, mais uma vez pela presença de vocês, que agregam demais nesses podcasts que a gente tem realizado, tem trazido muita informação, a gente tem visto aí pelo engajamento, né, pelas visualizações. Obrigada, doutora Ana, obrigada, doutora Adriana, obrigada, Murilo, e saibam que vocês vão ser convidados mais vezes, tá? E a gente vai construindo isso aqui, e eu agradeço muito pelo que eu vivi esse ano com vocês, né, vendo o resultado dos pacientes, vendo toda a trajetória, e tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Muito obrigada. Valeu.